Paz do Senhor, queridos, Deus abençoe a todos nós, você, sua casa, sua família que está agora nos ouvindo, a igreja do Senhor. E eu quero nesse momento compartilhar com você um texto da palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Segura aí que a gente já lê, certo? Esse amigo que vos fala, o pastor Sérgio, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Se você porventura ainda não se inscreveu, se inscreva. Nosso objetivo é levar sempre a mensagem de Deus no seu coração, com o objetivo de edificar e abençoar a sua vida. E para tanto nós estaremos tratando sobre um tema muito conhecido de todos nós, que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela é algo que tem sido prejudicial na vida de muitas pessoas. Existe uma ansiedade que traz bênção, mas existe uma ansiedade que pode trazer sérios problemas para mim e para você. Daqui a pouquinho a gente vai estar tratando disso aí. Mas antes vamos ler a palavra de Deus. Mas antes de ler a palavra de Deus, nós vamos fazer uma breve oração. Ore comigo se você pode. Bendito Deus e eterno Pai, queremos agradecer pela liberdade de poder estar aqui na Tua presença e, para tanto, compartilhar a Tua santa e boa palavra, Senhor, aos corações do Teu povo. Venha nos conduzir, Espírito Santo, à luz das Escrituras, o que o Teu Espírito deseja falar conosco. É o que nós te rogamos, com gratidão na alma, certos de que o Senhor nos ouve quando oramos, em nome de Jesus. Diga amém. Muito bem, se você já tem a Bíblia em mãos, abra sua Bíblia no capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 7. Diz assim o texto sagrado: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vou ler de novo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. À luz desse texto, nós estaremos tratando sobre a ansiedade. Nós vivemos um mundo em inquietude, né? Uma inquietação tremenda, especialmente nesses dias que nós estamos vivendo de uma quarentena, né? Pessoas que querem fazer suas obrigações, querem estar dando continuidade ao seu trabalho, ao colégio, enfim, às atividades da vida, mas a quarentena aprisionou, vamos dizer assim, muitas pessoas, né? E a ansiedade é algo que tem predominado nesses últimos dias. Por isso que veio ao meu coração o desejo de tratar sobre esse assunto comigo e com você aqui agora. A princípio, a ansiedade é uma resposta normal do nosso organismo. A gente vai ver que a ansiedade, ela não só tem um lado ruim da situação, existe um lado bom também da ansiedade. É uma resposta normal do nosso organismo a situações de perigos que sejam fatos reais ou perigos que sejam algo imaginário, né? Tem coisas que nem aconteceu e você e eu já estamos imaginando aquilo ali acontecido, né? Isso não é bom, não é verdade? Então, a ansiedade normal, ela pode ser benéfica para mim e para você. Nos ajuda a sair do comodismo, né? A ansiedade normal, benéfica, como podemos dizer assim, ela pode gerar em mim e você um estado bom de atitude, né? Essa ansiedade normal, ela vai nos tirar do conformismo, é um agente que vai nos levar a tomar atitudes que vão promover bênçãos para a nossa vida, certo? Então, nesse sentido, a ansiedade, ela desperta uma força, uma energia, nos levando a resolver inúmeros problemas que cercam a nossa vida. Então, ou seja, a gente pode definir a ansiedade também como um agente motivador para nós desempenharmos várias atividades
não só desempenhar atividades, mas também, desculpe, mas também para desencadear soluções que precisam de soluções que vão resolver problemas, né? Melhor dizendo. Então, a ansiedade normal, essa ansiedade que motiva você, leva você a buscar soluções para resolver determinados problemas na nossa vida. Quando essa ansiedade ela sai do normal, né, vai para um nível de dominação, de controle, e isso não é bom, tá certo? Essa ansiedade que sai do controle, ela bloqueia a minha vida, ela bloqueia a sua vida, e um dos maiores problemas é que ela não só bloqueia as nossas atitudes, mas a fonte que nos leva a tomar essas atitudes, que é a nossa mente. A ansiedade, ela bloqueia toda a direção que você vier a ter, todas a inteligência, toda a ferramenta que põe você para frente, que resulta de uma mente sadia, que resulta de uma mente inteligente, sábia, ela fica bloqueada por causa da ansiedade. Então, ela tem a capacidade de alcançar áreas da nossa vida que são muito importantes. Por exemplo, o lado emocional. A ansiedade, ela consegue travar o lado emocional. Ou seja, o nosso lado emocional, ele existe um equilíbrio. E quando a ansiedade predomina, você perde o equilíbrio e você começa a ser uma pessoa que chora por qualquer coisa, a ser uma pessoa dominada por sentimentos. Porque a ansiedade, ela dominou essa área emocional. Quantas pessoas são dominadas na área emocional por causa da ansiedade? Elas trazem para si sérios prejuízos. A ânsia de resolver alguma coisa tem predominado, tem dominado a mente e a consciência daquela pessoa. Então, essa preocupação exagerada não só atinge a área emocional, mas psicológica e a física também. E isso é científico que eu estou falando para você. A ansiedade exagerada, né? Não é aquela ansiedade que gera em você o desejo de fazer algo, não. Essa ansiedade é boa, porque leva você a sair do comodismo. É uma ansiedade boa. Até certo nível de ansiedade, ela é uma bênção. Mas quando passa desse desejo de realização para um desejo agora, tem que ser logo, eu não posso esperar para amanhã, então essa ansiedade certamente vai gerar um desequilíbrio emocional, psicológico e físico também, tá certo? E espiritual também, porque ela atinge a área espiritual do ser humano também. Nós somos corpo, alma e espírito, não podemos nos esquecer disso. Então, se preocupar, nós nos preocupamos, mas eu não posso ter uma preocupação exacerbada, né? Ou seja, aquela preocupação exagerada, de querer tomar atitude agora e não poder esperar para amanhã, de não poder ouvir alguém falar para me dar um conselho, não. Eu não posso ter esse tipo de preocupação exacerbada, né? Ou seja, uma preocupação exagerada, né? Não posso. Eu tenho que ter um nível de ansiedade controlado aí. Por exemplo, o medo de estar sofrendo, tem pessoas que têm medo de estar sofrendo por algum tipo de doença, né? Então você veja, se preocupar com a saúde é algo normal, pessoal. É normal se preocupar com a sua saúde. Eu me preocupar com a minha saúde. Devemos cuidar sim, devemos cuidar do corpo, né? Devemos
anualmente fazer uma revisão, tá certo? Tomar remédio se for assim preciso, mas eu não posso viver, eu não posso deixar que essa preocupação exagerada seja uma função para a minha vida, ou seja, venha desencadear ou disciplinar a minha vida. Essa ansiedade não pode tomar o controle, ela não deve controlar o norte da minha vida. As minhas atitudes não podem ser controladas por essa ansiedade. Isso já não é normal. O que não é normal é viver em função de uma preocupação crônica. Aquela preocupação onde você não descansa, onde você não consegue ter paz, onde você nem dorme direito. Você sabe que tem pessoas que chegam a viver a depressão, não dorme direito, não tem sono nem para dormir por causa da preocupação que está ali na vida dela. Então, nós precisamos fazer algo sim, fazer algo por todo e qualquer problema que estiver diante de nós, mas fazer algo que estiver ao nosso alcance, tá certo? Então, por exemplo, em relação à saúde, se alimentar bem, né? Fazer algumas atividades físicas, caminhar, fazer um check-up anual de vez em quando, né? Então, isso é a nossa parte. E a palavra de Deus em Êxodo 15, 26 vai nos garantir uma promessa. Quando Deus vai dizer que se o povo atentasse para as suas palavras, eles não iam receber ou não iam ser atingidos por nenhuma daquelas pragas que ele lançou sobre o Egito. Deus promete proteger eles de toda e qualquer enfermidade. Então, mas para isso, eu preciso colocar minha ansiedade no Senhor. É o que o apóstolo Pedro vai dizer: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, quando você faz tudo o que tem que fazer e não tem mais nenhuma condição de fazer mais algo, é aí onde você deve colocar na mão de Deus a sua ansiedade. Tem pessoas que têm medo da violência, estamos vivendo um tempo onde a violência predomina, né? Só que essa violência também tem gerado nas pessoas uma certa ansiedade, né? Sai de casa e tem pressa para voltar logo, né? Outras pessoas dizem, eu vou e venho logo, porque lá fora está pegando fogo. Porque isso é uma certa ansiedade, o medo, nesse sentido, ele é prejudicial para as pessoas. E tem gente que tem medo até de sair de casa, né? Não nesse tempo agora, principalmente nesse tempo, né? Podemos aplicar isso para esse tempo que estamos vivendo, um tempo onde as pessoas estão com medo de sair de casa. Você não tem que ter medo de sair de casa, mas você deve se precaver, né? Ser precavido, né? Podemos dizer assim, ser precavido quando for sair de casa. Porque tem pessoas que precisaram trabalhar, mas o que elas têm que fazer? Colocar máscara, né? Álcool em gel nas mãos, né? Procurar ter aquele distanciamento se assim for possível, porque é impossível dentro de um ônibus ter um distanciamento que as autoridades pedem, mas é possível fazer a sua parte. Dentro da sua realidade, faça a sua parte, que Deus fará dele por mim e por você. Mas tem gente que é exagero demais, né? Não sai de casa para nada. Nem para comprar nada no mercado pode sair. Então isso é exagero, é uma ansiedade fora do comum, tá certo? Isso trava você. Esse medo trava você. Então, tem gente que já fica sofrendo antecipadamente das coisas acontecer. As coisas nem aconteceram e já está premeditando alguma coisa que vai acontecer. Ou seja, deixa ser dominada pela sua mente, né? A ansiedade já controlou sua mente, seu subconsciente já plantou ali, né, um pensamento frustrante, que nem aconteceu, mas já está premeditando isso aí.
Então a ansiedade vai gerar uma falta de equilíbrio mental muito grande. Chega a levar as pessoas a pensar bobagem, a imaginar o que não existe, né? A ver até assombração. A ansiedade, infelizmente, tem levado pessoas. Você é uma pessoa assim? Hã? Eu já estou me examinando em relação a isso aí. Será que eu não sou um tipo dessa pessoa? Então, se liberte disso. Eu preciso me libertar. Se por acaso algum desses indícios existe, eu preciso me libertar. Você precisa se libertar disso, tá certo? Nós precisamos entender que nós somos pessoas limitadas. Nós nunca podemos estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. E isso só Deus. O Salmo 139 vai falar que Deus é um Deus onipotente. Deus é um Deus onipresente. Ele está aqui, está lá no outro lado do Oriente Médio também. E não há limites para Deus, mas há limites para mim. Tem pessoas que querem resolver N problemas no mesmo dia, na mesma hora. Tudo tem o seu momento certo, né? Ao texto sagrado de Provérbio, o que vai falar para mim, para você. 27 de Provérbio, olha o que diz o texto, capítulo 27 e versículo 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Ou seja, nós não podemos ficar preocupados em resolver as coisas, né? Na ânsia de querer que as coisas se resolvam, porque nós não sabemos o que nos espera amanhã. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. As coisas mudam, né? A vida é uma transição, há mudanças 24 horas estão aí, né? Quem esperava, né, as autoridades nos privar das atividades do dia a dia? Ninguém esperava, mas houve essa transição, essa mudança repentina aconteceu e já faz uns 2 a 3 meses que isso está acontecendo. Então nós somos limitados, o nosso espaço é limitado. Não dá para resolver tudo de uma vez. Resolva o problema de cada vez. Resolva o problema dentro da sua realidade, dentro dos seus limites. Tá certo? Nós somos limitados às circunstâncias também. Às vezes a gente é uma coisa num determinado momento, a gente está feliz agora, daqui a pouco está triste por causa da circunstância. Às vezes nós não queremos ir a determinado lugar e de repente acontece algo que nos dá uma ânsia de sair de casa e ir àquele determinado lugar que nós jamais pensaríamos que íamos lá. Mas por causa da circunstância, isso nos leva à ânsia, a ficarmos preocupados com determinados problemas. Nós precisamos ter cuidado, porque existe uma limitação no nosso espaço, tá certo? De repente você está se perguntando, pastor, como é que eu posso vencer a ansiedade? Porque ela é algo que vem para todo mundo. Só que, infelizmente, poucas pessoas elas têm, à luz da Bíblia, dado ouvido ao que a palavra ensina no tocante a descansar em Deus. Veja o que Gálatas, ou melhor dizendo, o que o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, verso 33 diz. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Né? Ou seja, Jesus está dizendo, olha, a minha paz vos dou, a paz que eu tenho. Ele está dizendo o equilíbrio que eu tive, o equilíbrio emocional que eu tive, o equilíbrio psicológico que eu tive, o equilíbrio intelectual que eu tive, o equilíbrio físico, o equilíbrio espiritual que eu tive, eu deixo com vocês. Nunca se esqueça disso. Nós temos níveis de equilíbrio na vida, tá certo? E Jesus nos mostra isso, eu vos deixo a minha paz. Você percebeu? Jesus não se inquietava com nada? Já observou para a vida ministerial de Jesus? Ele era tranquilo. Ele era um homem sereno. Não tinha pressa. Lembra quando Lázaro morre? Aí você diz assim, pastor, mas Jesus era Jesus. Você é a semelhança de Jesus. Você é o Filho de Deus nele, em Cristo Jesus também. Se ele disse que deixou a paz que havia nele, é porque nós podemos viver essa paz intensa que ele viveu. Você é capaz de viver essa paz intensa que Jesus viveu.
Por isso que ele disse, eu vos deixo a minha paz. Eu vos deixo as minhas atitudes equilibradas. Eu vos deixo a minha forma de pensar. Ele está dizendo, eu vos deixo o meu exemplo para que vocês não sejam ansiosos. Em certa feita ele vai dizer, olha, não fiquem preocupados com o que há de comer, com o que há de beber, porque o vosso Pai Celestial, ele sabe o que vocês precisam. Jesus não está dizendo que a gente não tem que trabalhar, nada disso. Ele está dizendo que nós não podemos colocar o nosso coração a ponto de entrar em desespero pela falta disso ou pela falta daquilo outro. Mas ele está ensinando-nos a acreditar, a confiar na provisão que vem de cima. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai revelar e vai nos mostrar ali o fruto do Espírito, que é o amor, que é a alegria, que é o equilíbrio, né? Que é a temperança, não é isso? Então, o equilíbrio está lá inserido como fruto do Espírito, para que você possamos nos equilibrar. Na vida dos apóstolos, Pedro, quando foi preso, Herodes mandou prender Pedro, a Bíblia fala que dentro das prisões, Pedro, ele não só estava dentro de uma prisão, mas Pedro estava também algemado, às mãos e os pés. E a Bíblia diz, no capítulo 12 de Atos, que Pedro chega a dormir. Imagine, ele não tinha razão para aquilo, na é verdade? Por estar preso ali, ameaçado de morte, mas a Bíblia diz que Pedro dormia. Descanse no Senhor, faça como Pedro. Eu não estou falando para você se acomodar, eu estou falando de uma atitude de confiança. Pedro acreditava que Deus haveria de livrá-lo daquela prisão. Acredite que Deus haverá de dar uma solução para esse problema. Precisamos nós, todos nós, precisamos descobrir a causa da preocupação. A gente tem que resolver esse problema descobrindo a causa da preocupação. E o salmista Davi vai nos ensinar algo muito interessante a respeito disso. No Salmo 42, versículo 11, deixa eu ler aqui, a gente não, deixa eu ler, Salmo 42, vamos lá, Salmo 42, Salmo 42, verso 11, achei. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Você sabe o que é que o salmista está fazendo? Ele está disciplinando a inquietação da sua alma. Ele está colocando a sua alma no seu devido lugar. Ele está dizendo, se acalme, ó alma minha. Que perturbação é essa? Por que você está perturbada? Em outras palavras, ele está perguntando qual é o problema dessa sua inquietação. Por que você está querendo tomar decisões, atitudes? Por que isso? Aí ele aplica uma receita e disciplina a sua própria alma. Ele vai dizer, por que estás batido a minha alma? Né? Ele vai disciplinar a sua alma, ensinando que esperasse em Deus, porque ele ainda haveria de louvá-lo por aquele problema resolvido. Né? Assim é com você. E a palavra está nos ensinando a vencer a ansiedade, aprendendo a esperar em Deus. Certo? Esperar em Deus. Qual a sua preocupação? Você já descobriu qual é? O que é que está levando você a ficar ansioso? A ansiedade ela vai gerar duas coisas. Ela vem pelos fatos que aconteceram e ela vem por fatos que você está imaginando que vai acontecer. Então se liberte disso. Se liberte de uma ansiedade por um fato que aconteceu. Aconteceu? Deus resolverá o problema. Já aconteceu? Agora vai vir a solução. O problema surgiu? Vai vir a solução. Não fica criando coisas na tua cabeça que ainda não aconteceu. Tem gente assim. A coisa nem aconteceu, já está imaginando, né? Já está pensando o que pode acontecer. Não fica imaginando nada disso, não. Nós não podemos perder a visão de Deus. A visão
das coisas positivas, tá certo? Nós, muitas vezes, vivemos uma visão distorcida daquilo que está nos esperando lá na frente. E a gente, às vezes, fica já pensando e já imaginando coisas ruins que podem acontecer. Então, vamos acabar de estar pensando em bobagem. Deixe de estar pensando ou criando uma imaginação que não vai acontecer, né, nesse sentido negativo aí que você está pensando. Então, a causa das ansiedades tem instalado pelo fato das pessoas desejarem viver e ter além da realidade que está vivendo. A maioria das pessoas vivem ansiosas por viver uma realidade que não existe, por ter o que não pode ter, por querer chegar onde não pode chegar. E por isso elas ficam ansiosas. Tem gente que entra em crise e pega emprestado, né? Vai numa financeira e coloca as cordas no pescoço porque depois não pode devolver o dinheiro, né? Tem gente que pede ajuda de governo, pede ajuda a tanta gente porque ela está desejando a realização de um sonho, realizar ou ter alguma coisa, mas de uma forma muito apressada, de uma forma muito acelerada. E a vida, ela não exige pressa. Para você ter uma ideia, você passou 9 meses, né? Nós passamos 9 meses no ventre da nossa mamãe para a gente nascer. A gente começar a andar, falar, né? A gente passou mais de 1 ano. Tem criança que passa mais de anos para falar, né? Outras para andar tem dificuldade, não adianta, né? Mas tudo isso custa um tempo, né? A vida não é conquistada com pressa, mas de forma paulatina. Então tenha calma, vá passo a passo. Já deu um passo? Calma. Antes de dar outro, pense, examine, veja o que você pode fazer e o que não pode fazer. Veja o que é necessário fazer e o que não é necessário fazer. Essa reflexão tem que acontecer com você e comigo. Faça o que você tem que ser feito. Faça o que está ao seu alcance. Aquilo que não está ao seu alcance, está ao alcance de Deus. Quer viver em paz, sem ansiedade? Faça o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos ler? Vamos ler o que Filipenses nos ensina? Para a gente encerrar nossa reflexão. É a palavra de hoje ao nosso coração. Olha o que Filipenses capítulo 4, verso 8 vai nos ensinar. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aí o texto continua dizendo, o que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha a paz entrando aí. Veja que ele está dizendo que a paz, ela só vem após nós prendermos a nossa mente nessas coisas boas aqui. Se você não procurar exercitar a sua mente naquilo que é bom, que é verdadeiro, que bota você para frente, que glorifica a Deus, você não vai ter paz. E a ansiedade exagerada é falta de paz. Ela traz falta de paz, inquietação. Né? E para você ter paz, para mim ter paz, eu preciso viver em minha mente, em minha consciência, essas virtudes aqui. Eu preciso conservar viva essas virtudes aqui. Você precisa se libertar, eu preciso me libertar. Tem gente que vive se subjugando, se julgando, se condenando naquilo que Deus nem está condenando ela. Isso tem gerado também ansiedade, né? Se libertar do passado. Tem pessoas que é ansiosa por causa de um passado, tem medo que o passado volte para o presente, fica com medo, assustado, que aquele que aconteceu no passado possa acontecer hoje de novo. Acabe com isso, se liberte desse passado, viva o presente de Deus. Tem gente que tem medo de viver a mesma realidade que um familiar seu viveu.
né? Ou seja, o chamado hereditariedade, né? Tem gente que fica com esse pensamento, né? De ter uma enfermidade que o familiar teve e pensa que é hereditário, aquela coisa toda. Acabe com isso. Viva a vida de Cristo que está em você. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, você é uma nova criação. Viva a vida da graça. A vida da graça, ela não é opressa, ela não oprime, não escraviza, não subjuga. A vida da graça é libertadora. A vida da graça gera paz em você. A vida, ela vai gerar tempo para ser construída. Guarde isso no seu coração. Guarde essa palavra em seu coração. As grandes realizações são a soma de pequenos feitos a cada dia da nossa vida. Repita comigo. As grandes realizações são a soma de pequenos feitos a cada dia na nossa vida. Faça pequenos feitos a cada dia e você vai chegar a lugares, a galgar lugares que você jamais imaginou que chegaria. Sem ansiedade, mas vivendo na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.